pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos, estou aqui para mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. E nessa aula nós vamos agora trabalhar respiração celular, agora vamos responder algumas questões, tá? Então, a gente vai aproveitar e relembrar um pouco da teoria, a gente vai entender um pouco detalhadamente cada uma das etapas da respiração celular. Então, vamos aqui respondendo cada uma dessas questões. Essa primeira questão, ela fala o seguinte: qualquer ser vivo precisa de energia para realizar suas funções metabólicas. Seres vivos aeróbios realizam o processo conhecido como respiração celular, sobre o qual é correto afirmar que. Então, essa questão ela vai falar sobre a respiração celular aeróbia. O que significa essa palavra aqui, pessoal? Seres vivos aeróbios. Seres vivos aeróbios são aqueles organismos que utilizam o oxigênio para quebrar moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas elas contêm energia química armazenada dentro dela. Por exemplo, carboidratos. Então, são moléculas que têm energia. Então, para que eu possa quebrar essas moléculas, eu tenho que reagir ela com o oxigênio. Então, se eu utilizo o oxigênio para quebrar essa molécula, eu estou fazendo uma reação aeróbica, ok? Existem organismos anaeróbicos, são aqueles que não utilizam oxigênio para quebrar carboidratos, tá certo, pessoal? Beleza, então, sobre a respiração celular aeróbia, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o ATP é utilizado e produzido na respiração celular, sendo moeda energética também na respiração anaeróbia. Então, já de cara, a letra A vai ser a alternativa correta. O que é o ATP? ATP é uma sigla que significa adenosina trifosfato. Tá? Eu posso falar adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Então, quando eu tenho um carboidrato, uma molécula que tem muita energia química armazenada, ela é quebrada, e quando ela é quebrada, libera-se muita energia. Só que o organismo não consome toda essa energia. Então, ele precisa pegar essa energia e dividir ela em vários pacotinhos. Esses pacotinhos são pequenas moléculas de ATP. E aí, quando o organismo precisar gastar energia, ele consome esses ATPs, tá? São utilizados como se fosse uma moeda energética. Tá? Então, o ATP é utilizado e produzido na respiração celular. Isso é correto. Por quê? Para ele produzir ATP, né, no processo de respiração celular, ele consome ATP. É basicamente isso. Digamos que eu vou vender, picolé. Então eu gasto um dinheiro para comprar o picolé para revendê-lo. Então eu tive uma etapa de investimento, mas aí quando eu vender esse picolé, eu vou ter um retorno muito maior. Então é basicamente isso. O organismo ele gasta um pouco de ATP para ele produzir uma quantidade muito maior de ATP, tá certo? Então, ele é utilizado e produzido na respiração celular, sendo a moeda energética também na respiração anaeróbia, ou seja, organismos que não utilizam oxigênio para quebrar carboidratos, eles fazem essa quebra, só que de maneira incompleta, e utiliza também o ATP, como fonte de energia para poder conseguir quebrar essas moléculas. Vou dar o exemplo de um tipo de reação anaeróbia, é a fermentação. Na fermentação, nós podemos perceber que não tem a utilização de oxigênio para quebra da glicose, por exemplo. Tá? Vamos ver o que está de errado aqui nas outras alternativas. A letra B diz o seguinte: a glicólise, etapa da respiração celular, também conhecida como fermentação, acontece na ausência de oxigênio. Então, ele misturou um pouco de verdade com mentira, né, pessoal? Por quê? Ele está falando aqui, ó, a glicólise, etapa da respiração celular. Realmente, a glicólise é uma das etapas da respiração celular. É a primeira etapa, tá? Só que o que ele fala ainda? Ó, também conhecida como fermentação. Não, a glicólise não é uma fermentação. Tá? Fermentação é uma coisa, glicólise é outra, tá bom? E realmente a glicólise ela não tem utilização de oxigênio para quebrar a glicose, ok? O
que tem de errado na letra C? Vamos lá. Na letra C ele fala o seguinte: na cadeia respiratória, o receptor final do carbono é o oxigênio, formando CO2. Pessoal, na cadeia respiratória, né, que é a cadeia transportadora de elétrons, nós temos o transporte não é de carbono, não, é de elétron. O nome já diz, cadeia transportadora de elétrons. Então, não vai ter aceptor final de carbono, existe um aceptor final de elétron, ok? E esse aceptor final é o oxigênio, ok, pessoal? E no oxigênio, quando ele recebe esse elétron, vai formar a molécula de água, tá? Não de gás carbônico, porque está falando aqui que vai se formar gás carbônico, não. Ok? Letra D, o que tem de errado lá? Ele fala o seguinte: compreende um processo pouco eficiente. Está falando da respiração celular. Está dizendo que é um processo pouco eficiente, pois são obtidos apenas 2 ATPs. Não, é um processo altamente eficiente, a respiração celular aeróbia. Por quê? Quando eu tenho uma quebra completa, eu tenho uma maior produção de ATPs. A respiração celular aeróbia, ela é uma quebra completa. Você consegue quebrar a glicose de tal modo que se consegue aproveitar a máxima energia que está ali armazenada, certo? Então, quando se utiliza oxigênio para fazer isso, para quebrar essas moléculas energéticas, mais energia é extraída da molécula. Se é consumido mais energia, se é extraído mais energia, eu produzo mais ATP. Então, não vai ter a produção só de 2 ATPs, não. Vai se produzir, na respiração celular, até 38 moléculas de ATP. Ok? Então, a letra D está errada por conta disso. Vamos para a próxima questão. As mitocôndrias são organelas presentes no citoplasma das células eucarióticas e estão envolvidas no processo de síntese de ATP por meio da respiração aeróbica. Processo este que pode ser dividido em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Considerando a estrutura das mitocôndrias e o processo de respiração aeróbica, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A glicólise ocorre no interior da matriz mitocondrial e consiste na degradação da molécula de glicose até a formação de ácido pirúvico, com saldo líquido de 2 moléculas de ATP. Pessoal, cuidado com as pegadinhas, porque ele está falando aqui que a glicose acontece no interior da matriz mitocondrial. O que é a matriz mitocondrial? É aquele espaço que fica no interior da mitocôndria. E a glicólise ela não acontece dentro da mitocôndria. Ela ocorre fora da mitocôndria, ou seja, no citoplasma. Tá? Dentro da célula existe um espaço chamado citoplasma e onde acontece a respiração celular vai acontecer lá na mitocôndria. Tá? Só que parte dessa respiração celular ela acontece fora da mitocôndria. A primeira etapa da respiração celular, mais especificamente, ela ocorre no citoplasma, que é a glicólise, tá? Então a letra A está errada porque ele está falando que acontece na matriz mitocondrial. Isso aí está errado, ok? Letra B. A quantidade de mitocôndrias nos diferentes tipos celulares é constante e a distribuição dessas organelas no citoplasma ocorre totalmente ao acaso. Isso aqui está errado por quê? Ele está falando aqui que não importa qual é o tipo de célula, a quantidade de mitocôndrias seria a mesma. Não. Por quê? Dependendo da especialidade da célula, eu posso ter mais ou menos mitocôndrias. Tá? Se eu estiver trabalhando com uma célula que gasta muita energia, eu vou ter uma maior quantidade de mitocôndrias. A função da célula, pessoal, ela está muito relacionada com o tipo de organela mais predominante dentro da célula. Por exemplo, se eu tenho na célula retículo endoplasmático rugoso em maior quantidade, eu chego à conclusão de que essa célula ela tem uma função de produzir proteínas, porque a função do retículo rugoso é síntese proteica. Se eu tenho dentro de uma célula maior quantidade de retículo endoplasmático liso, então eu chego à conclusão que a função dessa célula
é de promover a síntese de lipídios. Então, como eu falei para vocês, o tipo de organela mais predominante dentro da célula vai definir a função dela. Então, se eu tenho uma célula que gasta bastante energia, ela vai, logicamente, ter mais mitocôndrias. Então, essa quantidade de mitocôndrias ela não é constante não, tá, pessoal? Letra B está errada. Próxima alternativa, letra C. A cadeia respiratória é a etapa de maior rendimento energético, na qual o ácido pirúvico é oxidado até se formarem água e gás carbônico, e um processo exclusivo dos eucariontes? Não. Nós temos também respiração celular acontecendo em bactérias. E bactéria não é organismo eucarionte. Bactérias são procariontes. Então, a respiração celular aeróbia, ela não é exclusiva dos eucariontes. Letra C está errada também. Ok? Letra D. As cristas mitocondriais são projeções da membrana mitocondrial interna, nas quais estão localizados os componentes da cadeia respiratória e o complexo enzimático responsável pela síntese de ATP. Então, dentro da mitocôndria, pessoal, ela tem o formato de um caroço de feijão, né? Nós temos a membrana externa e dentro da membrana da mitocôndria existe a membrana interna. Essa membrana interna tem um monte de voltinha, né? Como se fosse ruguinhas. Essas voltinhas são as cristas mitocondriais, conforme ele está descrevendo aí. E é verdade, lá nós vamos encontrar várias proteínas que formam uma cadeia transportadora de elétrons, onde acontece a produção do ATP na mitocôndria. Tá? Letra D está correta. Vamos ver o que tem de errado na letra E. Ele fala o seguinte: o DNA mitocondrial codifica todas as proteínas necessárias para a manutenção e função da organela, possibilitando assim total independência do genoma nuclear. Pessoal, informação importante: a mitocôndria e o cloroplasto são das poucas organelas, as únicas organelas, na verdade, que contêm material genético, DNA. Tá? Moléculas de DNA. Inclusive, acredita-se que as mitocôndrias e os cloroplastos, num tempo bem remoto, teriam sido bactérias, né? Bactérias que teriam sido englobadas por uma célula maior. O que ele está falando aí é que esse DNA mitocondrial, por exemplo, teria genes necessários, genes suficientes para a manutenção e função da organela em si, como se ela não tivesse mais dependência nenhuma da célula. Isso é mentira, porque a mitocôndria, embora ela tenha o seu material genético próprio, ela ainda precisa ela tem dependência da célula, tá? Da célula mãe, porque ela precisa de determinadas proteínas que a célula produz, tá? Porque ela não tem no seu genoma todas as informações necessárias para se produzir proteínas que são importantes para o funcionamento da mitocôndria. Ok? Então, vamos para a próxima questão. O 2,4 dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons. Pessoal, cadeia transportadora de elétrons, é a mesma coisa, tá? Na mitocôndria, está dizendo que ele é um desacoplador dessa cadeia na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor, essa molécula aqui. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons, né, H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a quê? Então, essa molécula ela faz com que o indivíduo ele produza mais calor do que o normal. E aí ele vai queimar mais calorias, né? Então, teoricamente seria um emagrecedor. Só que ele é proibido porque ele causa sérios danos ao organismo, tá?
E nós vamos ver aqui, conforme a questão, o efeito emagrecedor desse composto, a que ele vai estar relacionado. Letra A, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes, com certeza. Ele vai reduzir a produção de ATP, tá? E por que ele vai reduzir? Vamos entender aqui, pessoal. Esse desenho ele mostra de forma mais detalhada as estruturas internas da mitocôndria, tá? Essa membrana aqui, pessoal, é a membrana externa, ok? Da mitocôndria. Falei para vocês que a mitocôndria tem uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana interna tem várias dobrinhas no interior dela. Essas dobrinhas são as cristas mitocondriais. E lá nas cristas mitocondriais, nós vamos encontrar proteínas, tá? Essas proteínas aqui que vocês estão vendo, fazem parte da cadeia transportadora de elétrons, tá? Vamos lembrar, durante o processo de respiração celular, existem 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Essa aqui é a última etapa. Então, durante essas 3 etapas, vão se produzindo, além de ATP, vai se produzindo transportadores de elétrons. O NADH, NADH, e o FADH2, FADH2, ok? Esses transportadores, eles carregam elétrons com alta quantidade de energia. E eles vão entregar esses elétrons para essas cadeias aqui, transportadoras. Então, ó, ele chega aqui, ó, ele vai chegar e vai entregar o elétron, ó, o NAD, que está reduzido, ó, a NADH, ele está reduzido. Ele entrega o elétron, tá? Onde é que está esse elétron? No H, no hidrogênio. Então, você sabe que o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Então, esse hidrogênio ele vai entregar o elétron para essa proteína e o hidrogênio vai ficar com a carga elétrica positiva, porque ele vai perder o seu elétron. Então, esse hidrogênio ele passa a ser chamado de próton, porque o hidrogênio sem o elétron é simplesmente um próton, certo? Então, ele é bombeado para cá, ó. A energia desse elétron vai servir para que essa proteína bombeie esse próton para esse espaço aqui que vocês estão vendo. É o espaço intermembrana, tá? Ele fica entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Então, esse elétron ele vai começar agora a ser transportado por meio dessas proteínas, e ao passo que ele chega em cada proteína, por exemplo, ele sai dessa proteína 1, passa para a proteína Q, depois vai para a proteína número 3. Essa proteína número 3, ela bombeia mais prótons desse espaço aqui da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, tá? E aí, ó, ele vai para o complexo número 4 e ele consegue bombear mais prótons aqui. Então, toda vez que vai se bombeando prótons para esse espaço intermembrana, vai criando um gradiente de concentração aqui, ó, nesse espaço intermembrana. E você sabe que o soluto ele migra do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, ele vai querer voltar para essa parte que tem menos hidrogênio. Quando ele tenta voltar, ele passa por uma proteína chamada de ATP sintase. E aí é como se fosse uma hidroelétrica. Aqui tá cheio, está acumulado. Imagina que na hidroelétrica tem a água querendo passar para um outro lado. Quando ela passa, ela não gira uma turbina. É basicamente isso que acontece. Quando ela passa aqui, ela vai girar uma turbina molecular. E isso vai acumulando energia. E essa energia é utilizada para produzir ATP. Ou seja, a molécula de ADP, ela se junta com um fosfato e se transforma numa molécula de ATP, que aí a mitocôndria ela fornece para a célula, tá? Então, essa substância química aqui, a 2,4 dinitrofenol, ela vai fazer o quê? Ela cria uma porta em que os hidrogênios que estão aqui no espaço intermembrana passem por meio dela e não vai passar por meio dessa proteína. E se não passar por meio dessa proteína, não vai se gerar, não vai se produzir ATP. Então essa foi a nossa aula sobre respiração celular, exercícios. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.